Nesse tutorial, vamos ver como exportar a base de dados com PHP e MySQL diretamente com PHP e MySQL no seu projeto, sem a necessidade de utilizar um gerenciador de banco de dados, por exemplo, o PHPMyAdmin. Você pode implementar a regra desse tutorial diretamente no seu projeto. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesse tutorial através do link disponível abaixo do vídeo. O que vai ser implementado nesse tutorial é o seguinte: vai ser implementado um formulário para eu exportar a base de dados, no qual eu coloco o servidor, usuário, senha, base de dados. Por exemplo, aqui eu quero exportar a base de dados chamada Selk, é essa base de dados aqui, na qual ela tem 3 tabelas, e essas 3 tabelas elas vão ser exportadas aqui para um arquivo backup. Então, aqui está o projeto desta aula. Quando eu clicar lá para exportar, ele vai criar aqui um diretório backup e junto o arquivo de backup. Vamos confirmar. Aqui eu coloquei o servidor, usuário, senha em branco, a base que eu quero exportar. Cliquei em exportar, exportado com sucesso, banco de dados. Criou o diretório backup, vamos confirmar se ele criou o arquivo. Legal, criou aqui o arquivo. Caso eu venha abrir o arquivo, informando que deve excluir caso exista, aqui vai criar a tabela e vai inserir os dados. Olá, tudo bem? Sou César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Vamos então começar o tutorial. Para começar, eu criei aqui dentro do www do AMP Server a pasta aula, já criei o arquivo index e também tenho o backup do banco de dados. O arquivo index, coloquei a estrutura básica. Agora eu vou começar a fazer o formulário. Vou abrir a tag form e já vou finalizar a tag form. Aqui dentro da tag form, eu vou informar que vou utilizar um método post para enviar os dados, action para qual arquivo que eu estarei enviando os dados, vai ser para um arquivo chamado processa.php. Agora eu estou trabalhando com imagem, então eu preciso multipart form data. Está aqui o enctype para poder trabalhar com imagem. Aqui antes do form eu vou colocar um título também. H1 vai ser o exportar base de dados. Já fecho a tag H1. Vamos ver como está ficando aqui o nosso arquivo exportar. Ok, isso aí. Agora, a primeira coisa, eu vou criar um label, onde eu vou informar que o usuário deve preencher o servidor. Já finalizo o label. Vou criar agora um campo para o usuário poder digitar. Com isso, é input type, vai ser do tipo text. Em seguida, name vai ser chamado de servidor. Agora, um placeholder para ajudar o usuário a saber o que ele deve colocar. Então, ele deve colocar o nome do servidor. Já vou colocar 2 quebras de linha para organização. Vamos ver agora o resultado. Atualizando aqui, servidor, nome do servidor, o placeholder. Coloquei aqui o nome do servidor. Vamos ter agora o campo usuário, em seguida o campo senha e o campo base de dados. Vamos agora então alterar aqui o usuário. Altero o nome do campo, o name do campo vai ser chamado de usuário. E aqui o nome do usuário. Em seguida, eu tenho senha. O campo vai ser chamado de senha. Inclusive, eu posso colocar aqui password para não aparecer o que o usuário está digitando. Senha da base de dados. E por último, eu tenho o campo base de dados, que o usuário vai precisar colocar qual base que ele vai exportar. O campo vai ser chamado dbName, nome da base de dados. Agora eu preciso criar o botão, também é um input, somente o type é diferente. Type submit, value o que vai aparecer em cima do botão, vai ser a palavra exportar. Vamos ver como está ficando. Está aqui.
Com o formulário pronto, agora eu preciso criar o arquivo responsável em processar os dados do formulário. Copiei o processar, novo, salvar como processa e vai ser extensão PHP. Neste arquivo, já abro o PHP. Primeiro, vou inicializar a sessão session_start. Agora eu vou receber os dados do formulário. Aqui vou estar recebendo, através do método post, os dados do campo chamado, primeiro campo, ele tem o nome de servidor. Eu copio o campo chamado servidor, vou receber os dados através do método post e atribuir para uma variável chamada servidor. Assim também vou fazer com os outros três. Qual que é o próximo campo? É o campo chamado usuário. Um campo chamado usuário vou receber através do método post e atribuir para a variável usuário. Vou receber os dados do campo chamado senha e atribuir para uma variável chamada senha. Em seguida, eu tenho o campo chamado dbName e vou atribuir o valor para uma variável dbName. Com as credenciais de acesso OK, eu vou agora criar a conexão com o banco de dados, com BD. Para poder criar, utilizo o MySQL_Connect. Primeiro eu vou colocar o servidor, está aqui, servidor, vírgula. Em seguida o usuário, a senha está dentro desta variável senha. E por último a base de dados que está nesta variável aqui. Depois que eu criar a conexão, eu vou atribuir para uma variável chamada con. E agora eu vou incluir o arquivo que gera o backup. E para poder incluir, vou utilizar o include. Para incluir somente uma vez, eu vou colocar o once. Vai ser o nosso arquivo gerar backup.php. Logo que eu estou informando que vai ter este arquivo, eu já posso criar ele. Novo arquivo, salvar como gerar backup. Aqui já vou abrir então o PHP. Primeiro, eu vou ler as tabelas. Para ler as tabelas, eu vou criar a query. E a nossa query vai ser show tables. Já vai estar pronta a nossa query que vai ler as tabelas. E esta query eu vou atribuir para uma variável chamada result tabela. Com a query pronta, preciso executar. Utilizo o MySQL_query. Para executar, primeiro eu coloco a variável conexão. Esta variável conexão tem este valor aqui desta conexão, por isso eu posso colocar conexão. Agora, a variável que possui a query, sendo essa daqui. Quando ele conseguir recuperar o valor, ele vai atribuir todo o valor para uma variável chamada cifrão resultado underline tabela. Inclusive, agora eu já posso criar um while para mim poder ler o resultado. While cifrão linha underline tabela, utilizo MySQL underline fetch underline linha para ler o resultado que está dentro desta variável aqui. Agora que eu já estou lendo o valor, vou dentro aqui do while criar um array chamado tabelas e nele vou atribuir o valor que estiver vindo da linha na posição 0. O que está vindo nessa posição 0? Então, vamos dar um var dump depois que ele sair do while, só para ver o que ele possui. Var dump na variável tabelas. Vamos ver se ele possui o nome das tabelas. Vou aqui atualizar o arquivo, vou colocar localhost, usuário root, a senha em branco e a base de dados Selk. Mas o que vai acontecer? Na base de dados Selk eu não tenho nenhuma tabela. Eu preciso importar o banco. Ao invés de eu vir aqui ou importar pelo PHP-MyAdmin, eu tenho um tutorial que apresenta como importar base de dados, sendo esse link aqui. E nesse tutorial é apresentado como importar. Então, eu vou fazer isso. Vou colocar o localhost, usuário root, a senha em branco,
a base de dados Selk e vou escolher o backup. O backup que quando vocês baixarem o código-fonte que está abaixo desse tutorial, vai estar esse backup do banco de dados. Vou clicar em importar, base de dados restaurada, vamos confirmar se ele restaurou, abrir aqui a base Selk, legal, nível de acesso, situação e o usuário. Com isso podemos ver que o restaurar funcionou. Agora sim eu posso testar o nosso formulário e exportar que criamos durante esse tutorial. Vou clicar aqui em exportar e agora aqui podemos ver, ele trouxe o nome das tabelas. São as 3 tabelas que eu possuo, o nível de acesso, situação e usuário. Esse vardump está na linha 9 no arquivo gerar backup. Linha 9, arquivo gerar backup. Ok, com isso podemos ver que eu já estou trazendo o nome das tabelas. Vou agora criar uma variável chamada cifrão result. Ela vai receber a query completa quando eu for fazer o backup. Agora vou criar um for each para ler os dados que estão nessa variável cifrão tabelas, as, e vou colocar agora cifrão tabela no singular, pois esta variável possui todas as tabelas, as 3, e esta aqui ela vai ter cada vez que passar pelo for each, ele vai ter somente o nome da tabela única. Agora eu vou pesquisar o nome das colunas. Já tenho o nome da tabela, preciso pesquisar então o nome da coluna. Vou criar a query chamada select asterisco from. Então selecione da tabela. Qual tabela? Eu não sei. A tabela que está dentro desta variável aqui. Então, toda vez que ele passar aqui, ele vai pesquisar de outra tabela. Agora, eu vou precisar executar essa query, MySQL underline query. Primeiro, coloco a conexão e, em seguida, variável que possui esta query, sendo esta variável aqui. Eu posso atribuir o resultado para uma variável chamada resultado underline colunas. Tendo o resultado, agora eu vou ler para saber a quantidade de colunas. Para isso, vou utilizar MySQL num field, o número de colunas que está dentro desta variável aqui, resultado colunas. Depois que ele contar a quantidade de colunas, vai atribuir para uma variável chamada num underline colunas, para ser fácil de identificar, número de colunas. Inclusive, agora eu posso dar um eco, só para vermos quantidade de colunas na tabela. Vou concatenar com, primeiro, saber qual que é a tabela que ele está trazendo, é essa tabela aqui. Agora também vou concatenar, sim, como a quantidade. Com isso, vou saber quanto tabela nível de acesso possui, quanto de situação, quantas colunas ela possui, para ser mais fácil de compreender. E agora eu coloco um BR para quebra de linha. Isso só para vermos o resultado. Vou voltar aqui para o formulário, já preenchi os dados, vou clicar em exportar. Quantidade de colunas. Nível de acesso possui 4 colunas. Vamos confirmar. Nível de acesso, 4 colunas. O próximo, usuários, possui 8. Tabela usuários, estrutura, 8 colunas. Ok, está funcionando então. Vou comentar este eco para vocês poderem testar. Como eu havia falado, esta variável aqui vai possuir o que vai ser exportado. E como que vai ser exportado? Vou abrir aqui um exemplo só para podermos ver. Primeiro, eu preciso incluir a query para excluir a tabela caso ela exista, quando ele for importar. Então, eu vou aqui, depois deste eco, eu vou criar a instrução para apagar a tabela caso a mesma exista no banco de dados. Então, como eu falei, a variável result, eu vou colocar concatenação, porque ela vai receber o que ela já tinha, mais o que eu quero colocar. E o que eu quero colocar seria o apagar. Vamos ver como que é o apagar. Ó. Apague a tabela se ela já existir. Depois eu preciso colocar o nome da tabela. Copio o drop, então, colo aqui. Agora vou concatenar
com o valor que está dentro desta variável aqui, pois ela possui o nome da tabela. Depois, o que tem? Eu tenho ponto e vírgula. Então, eu preciso colocar o ponto e vírgula. Concateno, coloco ponto e vírgula. Agora, eu ponto e vírgula para finalizar essa instrução. O primeiro refere-se a esse daqui e o segundo refere-se à instrução. Criei o drop. Agora, eu vou pesquisar como a coluna foi criada. Se é um inteiro, se é uma string, é isso que eu vou precisar pesquisar agora. E para pesquisar, eu vou criar, então, a query, que vai ser show create table. Agora, qual tabela? Não sei. Então, vou precisar agora informar qual que é a tabela. A mesma coisa, concateno e pego aqui a variável que possui o nome da tabela. Com a query pronta, vou atribuir a query para uma variável result, cr de create, underline column, criar coluna. Então, porque eu vou aqui pesquisar coluna como ela é criada, por isso, create column. Com a query pronta, agora vou executar MySQL underline query, primeiro a conexão, em seguida a query que está dentro desta variável aqui. Ponto e vírgula. Agora vou atribuir o resultado para uma variável chamada resultado, cr de create column. Agora que eu já tenho o resultado, eu vou utilizar o MySQL underline fetch underline room para ler o resultado desta variável aqui e atribuir para uma variável chamada cefrão linha underline cr column. Vou agora dar um var dump só para vermos o que ela possui. Vamos ver o que ele vai trazer de resultado. Exportar, trouxe aqui 0 é o nome da tabela, 1 como que ela foi criada. Então, create table, nível de acesso, o show create traz como deve ser criado a tabela. Então, eu vou querer só da posição 1. Logo, se eu preciso só da posição 1, eu já posso colocar ele na nossa variável aqui. Esta variável que vai possuir todo o valor. Logo, eu dou um eco nesta variável só para vocês verem. Então, a variável cefrão result, ela vai receber /n, vou concatenar. Agora, como eu falei, vou pegar esta variável que possui o valor da linha e qual posição que eu quero? Eu só quero a posição 1. Com isso, coloco posição 1, novamente, ponto. Aqui podemos ver que ele não coloca ponto e vírgula. E no modelo, aqui precisamos ter ponto e vírgula. Com isso, podemos concluir que eu preciso colocar aqui ponto e vírgula, aí sim, /n, ponto e vírgula. Agora eu vou dar um eco na variável result só para vocês verem o que ela possui. Voltar aqui no formulário, exportar, está aqui, ó. Create, cria a tabela, nível de acesso, a coluna ID, ela deve ser inteiro, not null, autoincrementa, daí tem o nome. Então, ele já está trazendo as tabelas que devem ser criadas. Aqui, por exemplo, temos o Create Table Usuários, aqui em cima, Create Table Situação. Ok, então ele está trazendo corretamente, conforme este aqui. O Create ele já está trazendo e o Drop ele não está trazendo. Por quê? Interessante. Porque eu esqueci de colocar aqui o ponto para concatenar. Isso significa que ele estava substituindo todo o valor. Agora ele vai trazer o drop. Drop table, apague a tabela se existir nível de acesso, senão ele vai criar. Drop table, apague a tabela nível de acesso e cria a tabela nível de acesso. Apague a tabela situação e cria a tabela situação. Ok, está funcionando agora sim. Agora nosso result está correto. Agora eu vou percorrer o array de colunas. Para isso, eu vou utilizar o for. For, inicializo a tag com 0, coloco aqui para poder verificar se a variável i
é menor que cifrão, nossa variável número de colunas é esse aqui, num colunas, e toda vez que ele passar pelo for, ele vai incrementar, i mais mais. Abro aqui a chave. Primeiro, agora, eu vou ler o tipo de cada coluna no banco de dados. Para fazer isso, vou criar o while, variável chamada linha underline tp underline column, tipo de coluna. Para ler, utilizo MySQL underline fetch underline linha, que está dentro da variável chamada resultado colunas. É esse daqui, pois aqui lembro que eu fiz o select das colunas. Então, é dele que eu vou ler o resultado. Fechar aqui o parênteses do while, abrir chave, fechar chave. Eu posso agora dar um var_dump na variável linha coluna, só para vocês verem o que possui. Salvei. Vamos voltar aqui para o formulário, exportar. Aqui está a primeira linha, segunda linha. Então, cada vez que ele passou pelo while, ele trouxe. Aqui temos a linha usuário 1, linha usuário 2, usuário 3 aqui. Em seguida, usuário 4. Caso for ver aqui no banco de dados, temos os usuários. Usuário 1, linha 1, linha 2, linha 3. Cada linha é um while. Então, está lendo corretamente o valor. Já posso comentar aqui esta variável. Agora, eu preciso criar a instrução da query para inserir os dados. Porque os dados, se formos ver aqui neste que ele criou, eu preciso insert into na tabela valores. Então, é isso aqui que eu preciso criar. Então, primeira coisa, eu preciso pegar o insert into. Eu vou atribuir para qual variável? Para a variável chamada result, concatenar com o valor que ela tem, mais o valor desse aqui. Insert into, dar aqui um espaço. Agora, eu preciso colocar o nome da tabela, podemos ver, e o nome da tabela está na variável aqui, tabela. Peguei lá de cima a variável tabela, vou agora concatenar. Qual o próximo valor que eu tenho? Se formos ver aqui no backup, eu preciso colocar o values. Então, já copio aqui o values e colo aqui dentro do aspas simples. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. A próxima etapa agora vai ser ler os dados da tabela. Por que ler os dados? Já criamos até aqui a query. Agora eu preciso criar essa parte aqui. Por isso eu preciso ler os dados. E para ler os dados, eu crio for, inicializo uma variável chamada j. Ela vai ser inicializada com valor 0, enquanto a variável j for menor que cifrão num colunas, essa variável, número de colunas, ele vai passar pelo for. E toda vez que ele passar pelo for aqui, vai ser incrementado mais. Abrir a chave. Agora, para ler o resultado, eu pego aqui a variável cifrão linha. Em seguida, a variável j. Tem o resultado. Somente eu vou passar aqui nesta variável que possui o valor, a função AD, esta função, para adicionar barra invertida em uma string. Caso encontre alguma string, ele vai colocar barra invertida. Além de colocar barra invertida, eu também vou utilizar o strreplace para substituir todas as ocorrências da string de barra n para barra n. Então, é isso que eu quero. Então, eu coloco strreplace. Agora, eu quero substituir isso, vírgula, por isso, neste valor aqui. O que eu quero substituir? Barra n, eu quero substituir por este valor aqui, barra n. Vou aqui também colocar um comentário para que serve esta função, só para vocês entenderem melhor. Com isso, eu já tenho o valor de cada coluna. Por exemplo, o valor César, César@cel, que 1 aqui, 1, 15. Eu já tenho esses valores.
dentro desta variável. Mas pode ser que alguma delas esteja vazio, então eu vou colocar aqui, exceto. Se existir a coluna, então ele acessa este hífen aqui. Agora, se não, acessa o else. E aqui no hífen, a variável chamada cifrão result, que tem o resultado final, que vai ser exportado, eu vou colocar aqui, vai receber aspas duplo. Por que aspas duplo? Vamos ver aqui, sempre ele tem que ter o aspas duplo, correto? Então, já coloquei o aspas duplo, vou concatenar, agora com o valor, como eu falei, esta variável aqui possui o valor, que seria, por exemplo, administrador, a data, este valor. Depois que vem, depois do resultado, eu também tenho aspas duplo. Então, eu preciso aqui também colocar aspas simples, aspas duplo, aspas simples. Isso para o aspas simples é para poder colocar o aspas duplo aqui. Agora, aqui tem valor. Agora, se não tiver valor, eu vou colocar vazio, desta maneira aqui. Podemos ver aqui, temos isso, na data do cadastro, inclusive. Vou colocar mais um if. Se a nossa variável j for menor que cifrão num colunas, essa aqui, cifrão num colunas, menos 1, então ele vai acessar este hífen aqui. E neste hífen, a variável cifrão result vai receber, vou concatenar, ele vai receber a vírgula. Por que ele vai receber a vírgula? Por exemplo, aqui, cada valor ele é separado pela vírgula. E quem que é responsável em colocar esta vírgula? Quem? Esse carinha aqui. Colocamos a vírgula, está faltando o próximo, que seria aqui o fechar. Então, precisamos fazer o fechamento aqui do parênteses. Eu vou aqui depois do for, onde ele já imprimiu o valor da linha inteira. Então, o for é responsável em imprimir a linha inteira. Esta linha, quem imprime é este for aqui. Depois dele, eu preciso imprimir este valor, como eu falei. Parênteses e o ponto e vírgula. Para fazer isso, a variável result vai receber o que ela já possui, mais o que eu tinha falado. Fechar o parênteses, ponto e vírgula, barra N para pular linha. E para finalizar, eu vou copiar novamente esse result, e depois aqui do último for, eu só vou colocar duas quebras de linha só para ficar mais organizado. E agora sim, eu vou dar eco na nossa variável chamada result. Vamos ver se ela está correta. Salvei, voltar aqui para o formulário, exportar, está executando, está em loop infinito provavelmente. Vamos ver aonde que ele está em loop infinito. E já apresentou um erro, memória excedida. Então, realmente, tem algum looping infinito aqui. For j, column, aqui é j. Vamos ver agora se ele vai estar funcionando. Voltar, exportar, pronto. Ele trouxe o drop, o create, e aqui já o insert. Insira os dados na tabela níveis de acesso, valor 4, valor 3, valor 2. Já está montando, agora só falta fazer o download. Vamos começar a implementar a parte de download. Primeiro, criar o diretório de backup. E o diretório, eu vou criar uma variável diretório. Ela vai receber o local, que o local vai ser uma variável. O local vai ser um diretório chamado backup. Este arquivo ele vai ser criado neste local aqui. Eu não vou criar porque ele deve criar sozinho. Caso não tenha, então se isdir, se for diferente de isdir, caso não exista o diretório, qual o diretório? Esse diretório aqui que se chama backup, que está dentro desta variável. Então ele vai acessar aqui. Ele vai colocar o mkdir, vai criar esse diretório,
que chama-se backup, e vai dar permissão 007 true. Agora vou alterar a permissão do arquivo. Vou pegar o diretório e vou dar a permissão 007. Vamos ver se ele vai criar agora esse diretório. Voltar para o formulário, exportar. Não apresentou nenhum erro, vamos ver. Criou aqui o diretório backup. Legal, está funcionando então, já está criando o diretório. Agora eu vou criar o nome do arquivo que ele vai exportar. Nome do arquivo de backup. Aqui você pode seguir o teu exemplo. Eu vou seguir um exemplo que eu prefiro. Vou criar uma variável chamada data, onde eu vou pegar o date agora. Para isso, vou pegar o ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. É este modelo que eu vou utilizar. Agora sim, vou colocar nome, arquivo. Esse nome do arquivo vai receber cifrão diretório, ponto, pois estarei informando onde que ele deve salvar. Então, neste diretório, concateno, agora com o nome. Primeiro, vou colocar DB para mim saber que é do banco de dados, o que é um backup do banco de dados. Quando que ele foi realizado este backup? A data está dentro desta variável. Eu tenho a data, a hora que foi realizado o backup, hora, minuto e segundo. Vamos ver se tem eco, ver o nome do arquivo. Cifrão nome arquivo, ponto e vírgula, voltar aqui no formulário, exportar. Então é esse nome, DB backup, ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Agora eu vou iniciar o arquivo e escrever nele. Primeiro eu vou colocar FOP para poder abrir o arquivo. Qual arquivo? Este arquivo aqui, nome arquivo. Ele vai ter a extensão, qual que é a extensão dele? SQL, porque se formos ver aqui o backup, que ele é criado, é um SQL. Então, por isso eu coloquei SQL, vírgula, abrir para leitura e para escrita. Para fazer isso, eu coloco W, mais colocando W, eu coloco para leitura e escrita. E tudo isso vou atribuir para uma variável handler. Essa variável só coloco para identificar mais fácil o que ela possui. Vou utilizar o fwrite. Fwrite escreve em um arquivo que esteja aberto. E qual que o arquivo está aberto? É este arquivo aqui. Agora, o que eu quero escrever? Eu quero escrever dentro dele esta variável aqui. Lembram do eco que eu dei aqui, que ele trouxe o insert, o drop, tudo? Então, é esta variável. Pronto, já o arquivo está montado. Com o arquivo montado, agora eu preciso fechar esse arquivo que está aberto. Qual o arquivo que está aberto? Este arquivo aqui, que eu abri através do FOP. Abri o arquivo, escrevi nele, fechei o arquivo. Com o arquivo criado, agora vai vir a montagem do link do arquivo. Eu vou criar uma variável chamada download, pego o nome do arquivo e atribuo agora a extensão SQL, ponto e vírgula. Com o arquivo pronto, com o link pronto, agora eu preciso fazer o download, mas antes de fazer o download, eu vou pesquisar file existe qual arquivo? Este arquivo aqui. Se ele existir, então force o download. Vai acessar aqui este if. Agora, se não, else cai aqui, que não conseguiu fazer o download. Coloquei aqui o cabeçalho para fazer o download, então vou colocar adicionar o header para download. Caso ele consiga fazer o download, eu vou criar uma variável global chamada session msg e ela vai receber download exportado BD com sucesso. Posso, inclusive, colocar aqui um style dentro de um span, style, um CSS em linha, vai ter o color, aqui se é sucesso, então é um green, verde,
Agora, se não conseguiu, ele vai cair aqui embaixo, neste else de baixo. E aqui no else, eu vou colocar vermelho. Erro ao exportar OBD. Criei aqui a mensagem e aqui no nosso processo eu vou fazer o redirecionamento. Para fazer o redirecionamento, utilizo o header, location, para qual arquivo que eu quero redirecionar? É para o index. Então, coloco index.php, finalizo com ponto e vírgula. Agora, criei essa mensagem global aqui. Para poder recuperar aqui no index, eu preciso inicializar a sessão. E ela deve ser sempre inicializada, sempre como primeiro elemento do site. Session_start, finalizo o PHP. E aqui embaixo eu vou dar um eco esta mensagem. Mas primeiro eu vou verificar se ela existe. Se existir esta variável global, ele acessa este hífen. Primeiro imprime o valor da variável global, depois destrói o valor da variável global. Aqui no eco eu vou colocar uma tag P de parágrafo, só para ficar mais organizado. Fecho já aqui a tag P. Vamos ver se ele vai fazer o backup. Atualizar aqui, exportar e apresentou um erro na linha 94 do gerar backup. Vamos ver o que aconteceu na linha 94. Está faltando fechar aqui ponto e vírgula. Vamos ver agora, exportar, exportado com sucesso. Vamos ver aqui no backup, já tem um correto. Vou deixar ele aqui embaixo, aberto, e vou executar aqui para vermos como que ele vai se comportar. Exportar. Pronto. Viram como criou aqui o banco de dados? Vou clicar mais uma vez. Exportar. Criou um novo backup. Vamos abrir agora esse último backup para vermos o que ele possui. Possui drop, caso exista, exclui, cria a tabela, insere os dados. Ok. Agora eu vou pegar esse banco de dados que foi criado e vou importar no tutorial que eu apresentei no início desse vídeo. Coloco o servidor, o usuário, sem em branco, a base que eu quero importar é para a base Selk, escolher o arquivo. E o backup que eu criei foi esse daqui por último. É esse. Vou abrir, importar, base de dados restaurada com sucesso. Vamos ver aqui no banco. Está aqui, níveis de acesso, situação e usuário. Então, nesta aula, vimos como é criar um exportar banco de dados através do PHP e MySQL. Agora ficou bem legal. Aqui o localhost eu não estava preenchendo direto, porque aqui no index eu coloquei value, é value fixo. Agora eu posso retirar para vocês poderem colocar os valores que vocês querem. Caso seja fixo, vocês também podem colocar assim, para não ter a necessidade de ficar digitando. Vou exportar mais uma vez, exportado com sucesso. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal e ative as notificações. E aguardo você no próximo tutorial. Combinado?